Oi. Boa tarde a todos, pessoal. Bem-vindos ao nosso evento, a nossa roda de conversa sobre Setembro Amarelo, um bate-papo sobre a prevenção ao suicídio. Eu queria agradecer a presença de todos e agradecer aos nossos convidados. Estamos aqui hoje com a Beatriz Pimenta Reis. Ela é psicóloga formada pela UF, médica formada pela Unigran Rio, com especialização em psiquiatria clínica pela Faculdade UFG. A Isabela Conde Fernandes, psicóloga formada pela PUC de Minas Gerais, especialista multiprofissional em saúde pela UFRJ. E o Vinícius Ramos, psicólogo formado pela UF, especialista em saúde mental e atenção psicossocial pela Fiocruz e coordenador do ambulatório de saúde mental da Policlínica Dr. Guilherme Marques. Vamos deixar as dúvidas no chat, elas vão ser respondidas no final do nosso evento e também vai ser colocado um formulário de presença nos 20 minutos finais para que haja emissão de certificado. Passo a palavra para o Vinícius e bom evento a todos, pessoal. Obrigada. Obrigado, Bruna. Boa tarde a todos. Acho que travou. Acho que ele congelou. Gente, eu acho que o Vinícius deu uma congelada, né? Acho que ele está voltando. Vamos esperar. Voltou. Oi, gente. Vocês me ouvem bem, né? Sinalizem aí a internet, a tecnologia às vezes prega umas peças na gente, né? Então, uma dificuldade. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, Vinícius. Eu tava falando aqui justamente sobre isso, né? Estou ouvindo. Esse é um dos desafios que a gente tem em 2020. A gente não está podendo fazer as rodas de conversa presencialmente, então a gente tem tido aí, junto com a Policlínica, algumas experiências bacanas de encontros virtuais, né? Às vezes a internet, a tecnologia prega umas peças na gente, mas a gente vai tentar fazer de hoje, apesar desses percalços, vamos tentar fazer de hoje uma conversa bacana. Se tiver ruim de nos ouvir ou se tiver algum problema, vocês sinalizem que a gente está com um backup aqui do pessoal da Ascom, que está dando um suporte. A gente, inclusive, demorou um pouquinho para começar por conta disso. A gente estava ajustando aqui, tentando se entender com a tecnologia. Mas, bom, vamos dar início à conversa de hoje. A gente tem até umas 3 e pouquinho, né? A gente começou um pouco atrasado, a gente adia um pouquinho o final das falas. A gente preparou um material bacana, que todo mundo envolvido fez tudo com muita dedicação, com muito carinho. Então, a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de falar e mais importante que isso é que a partir daí a gente possa transformar isso numa conversa, a gente possa interagir aqui nos comentários. Antes de passar a palavra, eu queria sublinhar aqui a presença da Coordenação de Saúde Mental, na figura da Aline Carvalho, que esteve aí junto também, muito junto, agradeço. Conceição, que também está acompanhando a gente, diretora da Policlínica. Os parceiros da rede vão estar junto aí, vamos começar a nossa conversa. Eu e a Bruna vamos estar de olho no tempo e nas perguntas aqui, vamos mediar aqui as perguntas dos comentários, a gente vai fazendo algumas intervenções pontuais no decorrer aí da fala.
E aí, sem perder mais tempo, eu vou passar a palavra para a Isabela, que vai começar a falar e vai intercalar aí a conversa com a Beatriz. A gente vai conversando a partir daí, tá legal? Vai lá, Isabela, pode seguir. Boa tarde, gente. É um prazer, né? Eu acho que para mim e para a Bia estar aqui participando desse evento, encerrando o mês, né, do Setembro Amarelo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Foi um convite, né, do ambulatório, que a gente trabalha, né, junto com a vigilância e a direção da Policlínica, para a gente fazer o encerramento aí desse mês e poder conversar um pouco sobre esse tema de extrema relevância, né, e importância de ser debatido, de fato, né. Então, eu vou começar, né, a minha fala falando um pouco do porquê falar sobre suicídio, né. O suicídio, ele é um tema que ainda tem muito tabu, né, relacionado a ele, tem muito desconhecimento, né, e ele ainda é considerado por muitos um assunto proibido, né, e associado a uma crença de que mencioná-lo ou falar sobre ele pode estimular outras pessoas a cometer o suicídio, né, mas eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai perceber que não é por aí, né, que a gente precisa sim falar, né, que falar é importante e que, né, acho que a gente vai, lá no final a gente vai poder dizer mais sobre isso, mas que inclusive não é só em setembro que a gente tem que abordar esse tema, né, acho que essa campanha, ela é muito importante para dar visibilidade a isso, mas a gente não pode esquecer dessa temática o ano inteiro, né. A campanha do Setembro Amarelo, ela começou em 2015, né, pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, e esse mês ele foi escolhido como um mês de prevenção ao suicídio, porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, por isso que em setembro a gente vê muitas campanhas e muitos debates sobre essa temática. Então, analisando os dados epidemiológicos, né, a gente pode identificar alguns fatores de risco dessa população, né. Então, um dos fatores de risco é a idade, né, jovens de 15 a 35 anos, e idosos acima de 75 anos, né. Depois a gente vai poder falar um pouco das particularidades dessa população, mas a gente identifica esses dois picos, né, enquanto incidência, né, a partir da análise dos dados, né. O estado civil, né, pessoas divorciadas, viúvas e solteiras têm um maior risco, e as que vivem sozinhas ou separadas são mais vulneráveis, justamente por uma questão da rede de apoio, né, que é extremamente importante na prevenção, e é muito importante que a gente identifique essas redes de apoio. Então, o estado civil é um fator de risco, sim, né. A questão do desemprego, né, principalmente a perda do emprego, mais do que o fato de estar desempregado, né, é associado à questão do suicídio, essa questão da instabilidade, né, de não, desse futuro que de alguma forma se torna incerto a partir da perda de um emprego, né, a questão da migração, né, a mudança de área rural para área urbana, né, isso acaba gerando muitas cobranças, a própria questão da rede de apoio muitas vezes fica fragilizada nessas migrações, né, a dificuldade de conseguir se reinserir no mercado de trabalho, tudo isso contribui, né, são fatores de maior vulnerabilidade para o comportamento suicida, né. Outras questões que acabou que a gente não colocou no slide, mas que a gente precisa falar, né, a população de baixa renda, né, quando existe uma tentativa de suicídio anterior, então a gente precisa estar atento, né, se essa pessoa ela já tem um histórico, ou já teve alguma outra tentativa ao longo da vida, né, a gente precisa não encerrar o trabalho com ela a partir dali, mas pelo contrário, né, estimular e dar um suporte adequado, né, para que a gente evite, né, uma nova reincidência disso, né. Casos de suicídio na família, isso é um fato fundamental, né, assim, dados apontam que o suicídio em si, ele afeta pelo menos 6 pessoas diretamente, né, então a gente precisa pensar num trabalho para esses familiares também,
né? O nosso trabalho, ele não se encerra, né? Mesmo quando, de fato, ocorre o suicídio, né? A gente precisa pensar nessa pós-venção e a gente vai falar sobre isso, né? E a presença de transtorno mental também é um fator de risco que a gente precisa estar atento. Quer contribuir alguma coisa, Bia, em relação a isso? Tá. Não, perfeito. Então, um ponto importante, gente, que torna extremamente necessário a gente falar sobre o suicídio é o fato de que a maioria dos suicídios ele pode sim ser evitados, né? A gente vai conversar um pouco do que a gente pode fazer para evitar e como que a gente pode intervir em determinadas situações, quando a gente identifica esses fatores de risco ou quando a gente identifica alguma vulnerabilidade, tanto na gente quanto no outro, né? Então, o suicídio pode ser, sim, evitado. Esse gráfico, ele é muito interessante porque ele fala, né, da evolução das notificações de violência autoprovocada no Brasil. E é um gráfico, querendo ou não, alarmante, né, assim, um dado que impacta, porque tem um aumento crescente, né, o gráfico ele traz de 2011 a 2019, e nitidamente existe um aumento crescente das notificações de violência autoprovocada no Brasil, né? E aí depois a Bia vai poder dizer um pouco disso, mas a partir desse gráfico não tem como a gente não dizer e não pensar o suicídio como uma questão de saúde pública, né? A gente tem que pensar ações e políticas voltadas para a prevenção do suicídio, sim. É um tema muito importante, né? E esse gráfico mostra, assim, a importância das notificações, né? Tanto para a gente entender o fenômeno, quanto a própria equipe de saúde conseguir acessar esse sujeito que está em sofrimento ou que dá entrada em algum serviço de saúde com uma violência autoprovocada, né? Então, isso é muito importante para a própria comunicação interna dos nossos serviços, né? Então, isso é um fato muito relevante, assim. Em relação aos públicos específicos, gente, do que eu estava dizendo lá, né, no grupo de risco, eu trouxe 3 públicos para a gente pensar um pouco, né, a questão dos jovens. Esses jovens aí que eu estou dizendo, principalmente, né, os adolescentes, nesse momento, né, porque na adolescência é considerado um dos fatores mais sérios de saúde pública, né, e existe um aumento, né, significativo nessa faixa etária nos últimos anos. Então, a gente precisa estar muito atento para isso, né. É uma fase em que ela é marcada por muitas mudanças comportamentais, corporais e sociais, né, então, é uma fase em que há uma instabilidade emocional muito grande, né, a adolescência, então a gente precisa estar muito atento a essas mudanças, né. Hoje em dia, a gente tem um movimento, né, de um isolamento social maior entre os jovens, né, esses jovens que permanecem mais tempo nos quartos, que, de alguma forma, se fecham mais, né, e aí a gente precisa estar atento a isso. A questão da própria automutilação é um tema que está muito em voga, né, hoje em dia, nessa população, e a gente precisa estar debatendo sobre isso, porque, sim, é uma população de risco, né, principalmente por todas essas mudanças que eles passam e se deparam, né, nesse período da vida. Os idosos têm uma questão da perda da autonomia física, né, não só física, como psicológica, econômica, então essa população, ela começa, né, novamente a depender de um terceiro, né, o que acaba acarretando muito sofrimento para essa população, né, e se torna o grupo populacional de maior risco atualmente, mesmo que ainda receba pouca atenção e visibilidade, né? Muitas vezes essas pautas voltadas para a população idosa, às vezes a gente acaba deixando de lado, mas a gente precisa dar visibilidade para isso e precisa pensar políticas voltadas para essas populações especificamente. Outra população que a gente colocou, que a gente não pode deixar de falar, é a população LGBTQI+, né? Dados apontam que o maior risco que existe, né, o maior risco de suicídio quando comparado à população cis e heterossexual,
eu acho que a gente consegue pensar, né, se a gente para refletir um pouco, um porquê disso, né? Existe muito estigma essa população, existe muito estigma em relação a essa população, existe muito preconceito, né, da população a essas pessoas, e falta de políticas públicas, né? Então a gente precisa dar visibilidade para isso. Isso é uma questão, sim, né, para ser debatida. E uma outra questão que é importante é o próprio despreparo dos profissionais de saúde para receber essa população, né? Então, muitas vezes, essa população acaba não chegando no serviço de saúde por todos esses estigmas e preconceitos, o que é extremamente prejudicial quando a gente está se pensando numa prevenção de suicídio, né? Em que todos os serviços de saúde têm uma função primordial, né? E a Bia vai falar um pouco disso. Então, eu trouxe esses três públicos para a gente pensar, e são públicos que a gente precisa dar atenção adequada. Bia, pode falar um pouquinho, eu introduzi, mas você pode continuar. Eu queria só falar uma coisa rapidinho. Claro. Vocês me ouvem bem? Sim. Não só aproveitando o corte aí para situar aí todo mundo que está aqui com a gente, ajudar na conversa, no andamento da conversa depois. Assim, a gente construiu a fala de hoje em alguns aspectos aí que diz respeito ao fenômeno aí do risco, da tentativa de suicídio, né? Claro que nós sendo profissionais de saúde, né, trabalhando na saúde, é isso que sustenta a nossa fala, né? A gente fala a partir desse lugar de profissionais de saúde, né? Mas a conversa de hoje tem a intenção também de abrir um pouco para além dos aspectos que dizem respeito às questões individuais, né? A gente está falando aqui das populações específicas, a gente vai falar um pouquinho aí do que diz respeito aos fatores de risco individual ali da pessoa, do sujeito. Mas claro que isso abre para uma questão um pouco maior, né, que diz respeito a outros aspectos que estão fora da saúde, né, aspectos econômicos, sociais, culturais. Então a gente, a partir da saúde, aponta para uma outra direção a conversa, que é isso que a gente quer também ampliar um pouco, para isso que a gente está caminhando, né, ampliar um pouco a discussão e a conversa, enfim, dar espaço aí também para a gente pensar de uma forma um pouco mais ampla esse fenômeno, sem centralizar exclusivo totalmente no sujeito, e podendo pensar também nas nossas formas de interação, ainda mais esse ano, a gente está no meio de uma pandemia, isso trouxe muitas mudanças aí na forma da gente se relacionar ou não, na forma como a gente se aproxima ou não, isso tudo tem efeito, né, na nossa efeito subjetivo, né? Uhum. Mas enfim, a gente vai voltar nisso depois. É só um apontamento aí para o pessoal se situar. Tá? Segue aí, desculpa. Não. Tá, então eu vou falar só uma coisa lá de trás, que é sobre as notificações, né? A gente tem uma subnotificação bem importante, apesar da gente já ter a folhinha do Sinan, né, para os profissionais preencherem e notificarem. A gente entende que, às vezes, essa notificação não é feita por causa da correria do dia a dia dentro da saúde, mas é uma notificação que é extremamente importante até para a gente poder planejar outras políticas, né? Quando a gente está vendo o índice crescer mais e a tendência a gente notificando mais esse índice crescer mais ainda, não porque de fato está acontecendo mais casos, mas porque está sendo mais notificado. Então a gente também tem que ver esse contraponto. Quanto ao suicídio ser uma questão de saúde pública, a visão que a gente conversou, assim, do que a gente estudou, eu participei do congresso da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, fala muito da questão social
e o que envolve, onde que o paciente que tenta o suicídio, a pessoa que tenta o suicídio, aonde que ela passa. Então, assim, ela passa pela escola, ela passa pela igreja, ela passa pela policlínica, ela passa pelo posto de saúde da família, ela passa pelo UPA, ela passa pelo vizinho. Então, assim, são várias pessoas que têm contato com essa tentativa, né? Com esse comportamento, às vezes até antes de ter a tentativa. Então, da gente conseguir também formular uma rede de apoio. O que essa rede de apoio seria? Por exemplo, um professor vê um aluno que está com um comportamento diferenciado, mudou de comportamento, vamos falar da automutilação, assim, para adolescente, está calor, está vestindo manga comprida, por que ele está vestindo? É porque não tem dinheiro para comprar roupa, é porque ele está se automutilando. Então, vamos olhar um pouquinho mais para esse adolescente, esse jovem, e ver o que está acontecendo de perto. Realmente individualizar e humanizar cada um. Assim, acho que esse é o principal foco. E quando a gente fala de saúde pública, é da gente tirar que não é uma questão apenas de saúde mental. Assim, não é só a saúde mental que tem que prevenir e cuidar do suicídio, da prevenção, da pós-venção e do comportamento, né? A gente está vendo que hoje em dia a gente tem muita informação, como se a gente tivesse a obrigação de atingir todas aquelas metas, e tem populações que estão muito longe dessa expectativa. Então, assim, são populações muito carentes, por isso que entra como fator de risco ser de baixa renda, exatamente por isso, pela falta de perspectiva, falta de sentido de vida, estruturas muito pequenas de família, então que vão, muita gente, por exemplo, agora no isolamento da pandemia, 10 pessoas convivendo num extremo muito pequeno, violência doméstica, violência de comunidade. Então, assim, são milhões de coisas que envolvem, e a gente não pode colocar isso só lá, vai para o posto, vai para o CAPS, vai para o hospital e resolve isso. Não, se chega dentro por exemplo, de uma UPA, uma tentativa ou um comportamento, o profissional que está na UPA, ele pode fazer essa notificação, pode ver qual rede que ele pode encaminhar e garantir que esse paciente ele chegue lá. Não é só apenas mandar embora com papelzinho e nem, muito menos, não notificar. Então, assim, é uma questão de treinamento de todo mundo, eu acho, de mudar um pouco a visão, tanto dos profissionais quanto da sociedade. E fazer mais ações preventivas, que, como a Bela disse, não é só em setembro, é no ano inteiro. Então, a gente fala nesse cuidado integral, que a gente fala da saúde, do lazer, da moradia, da alimentação, da religiosidade, que tem sido um grande tema dentro da psiquiatria e da psicologia, de toda a estrutura familiar, de toda a estrutura da comunidade. Então, não é uma coisa só de um CAPS ou de uma policlínica, do ambulatório de saúde mental. A gente vai passar um pouquinho pelo que é normal e patológico, até para as pessoas que estão aqui, que não são da área da saúde, entenderem, às vezes, se identificarem, ou identificarem o que está acontecendo com um colega de trabalho, com um amigo, com um irmão, e poder dar esse tipo de ajuda, dar esse tipo de orientação. Então, a gente só vai pincelar um pouquinho. A gente vai falar da ansiedade, da tristeza e da depressão. Por que da ansiedade? Porque, normalmente, a ansiedade, quando ela se torna uma coisa ruim, ela é propulsora, ela é um gatilho para a depressão. E a depressão é um gatilho para a tentativa de suicídio. Então, a gente tem que lembrar que a ansiedade ela é uma reação natural, a gente fica mais atento, a gente fica mais vigil, como se a gente estivesse em fuga de alguma coisa. Então, a gente realmente começa a ficar com a visão mais
proeminente, um suor, o coração começa a bater mais rápido, eu fico com a atenção focada numa coisa e desvio para outra. São coisas que, em um determinado tempo, em um tempo específico, curto, é normal e é bom. Por exemplo, eu vou fazer uma prova hoje, eu vou ficar ansiosa na prova, a tendência é aquilo dali aumentar meu rendimento. Então, a ansiedade, ela é uma coisa boa, mas ela se torna ruim no momento que a gente não tem controle sobre ela. Então, a gente coloca como sintomas da ansiedade ruim, né, no próximo slide, quem puder passar para mim, é quando a gente realmente fica angustiado, a gente fica sem saber o que está incomodando, a gente começa a ter um medo um pouco irracional, uma angústia no peito, a gente começa a ter pensamento muito acelerado, falta de concentração. Então, a gente vai estudar, não consegue estudar, a gente vai trabalhar, o trabalho fica um pouco disperso. No corpo, a gente sente tensão muscular, a gente sente que a gente não está relaxando, a gente, na hora de dormir, a gente pode até dormir, mas a gente não descansa bem, então a gente fica com sono o dia inteiro, ou é uma pessoa que vai ter insônia e não vai também conseguir dormir durante o dia, não vai conseguir comer ou vai comer demais. Então, assim, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Sempre lembrando, a ideia daqui é a gente está dando uma visão geral, mas cada indivíduo é uma caixinha de surpresa e é uma caixinha única. Não tem como generalizar para todo mundo a mesma coisa. Então, a gente vai falar que existem vários tipos de depressão, aí estão listados, eu não vou especificar o que é cada um, tá? Mas o que eu quero mostrar é assim, a depressão clássica, como a população conhece em geral, é aquela pessoa que está deprimida na cama, deitada, e que não consegue tomar banho, não consegue comer, não tem vontade de ir para o trabalho, não tem vontade de fazer nada. E isso é um mito. Isso, assim, seria uma depressão muito grave, uma depressão mais profunda, que a gente chama de transtorno depressivo maior. E que nem sempre são todos esses sintomas, tá? Mas o que de fato é a depressão? Ela pode ser caracterizada por uma pessoa que realmente não consegue fazer nada, mas ela consegue trabalhar. E no trabalho ela está sorrindo para os colegas, está sorrindo para os amigos, ela está relativamente produtiva, mas a vida social dela ela já não consegue mais porque ela não sente prazer. Ela pode começar a comer demais, começar a comer de menos, dormir demais, dormir de menos. Aí isso que varia, apresenta muito com com a ansiedade, né? Tem alguns sintomas muito similares, mas a gente qualifica a depressão como uma tristeza que eu não sei normalmente identificar o motivo, ou se eu sei identificar um motivo, é um motivo muito lá de trás, que teoricamente, vamos colocar assim, como uma perda, um luto, e que a gente não conseguiu superar aquele sofrimento. E quando a gente fala de perda, de luto, a gente está falando de emprego, a gente está falando de casamento, a gente está falando de status social, a gente está falando de uma mulher que engravidou e perdeu o corpo que era antes e não conseguiu trabalhar isso muito bem, uma perda de cargo, isso tem assim, infinitas possibilidades para ter um motivo. Cada um, lembrando, né? A dor do outro não é maior porque o problema é maior, a gente tem uma percepção diferente. E quando eu falo com os pacientes, assim, até para explicar o que eles estão sentindo, eu dou a alusão da ansiedade por um motor de um carro ligado, que a gente está acelerando, mas ele não sai do lugar. Então, quer dizer que uma hora eu vou pifar, se eu continuar daquela forma, eu estou me esquentando, meu corpo está produzindo muita energia, mas eu não estou saindo do lugar. Então, por isso que dá todos esses sintomas. E a depressão, eu coloco como se fosse um óculos cinza, né? E que a gente começa a ver a vida a partir daquilo. A vida não tem muito sentido, as coisas que eu gostava antes eu não gosto muito mais, eu estou me vendo uma pessoa sem muito valor,
eu estou me vendo uma pessoa que não tem muito a agregar aos outros, ou eu estou me vendo como um peso para alguém. E é nisso que a gente começa a ver assim, os sintomas. Pode passar o slide. Que é a sensação de tristeza, falta de interesse e prazer por as diversas atividades, alteração do peso, tanto para mais quanto para menos, a perda de energia, fadiga, o cansaço, ele é um sintoma importante, tá? Realmente a pessoa se sente cansada mesmo sem fazer nada, tá? Uma culpa excessiva de que realmente tudo que ela faz está fazendo errado, acontece alguma coisa errada, isso é hipervalorizado, uma dificuldade de concentração, baixa autoestima e alteração da libido. Pode passar. Então, a gente coloca como os 8 sintomas físicos da depressão, todos esses problemas aí, que é dor de cabeça, problema digestivo, sinto dor no estômago, dor de cabeça, estou sentindo taquicardia, coração acelerado, muito cansaço, estou ficando gripado o tempo inteiro. Então, essas pessoas normalmente vão para quê? Para o psiquiatra? Para o psicólogo? Não. Elas vão para o cardiologista, vão para o gastro, vão para inúmeros outros lugares antes de chegar à saúde mental. Por isso que a gente fala que é uma questão de saúde coletiva, né? Uma questão de saúde pública. Porque eles vão chegar lá e aí? Eu vou mandar só um encaminhamentozinho para a psiquiatria e o paciente vai entender? Ele vai? Às vezes não, porque ele tem um preconceito. Não sou maluco? Por que eu vou no psiquiatra? Isso eu acho que é importante, né, Bia, assim, e porque muitas vezes, assim, essas pessoas buscam um serviço de saúde com uma certa recorrência, com queixas difusas muitas vezes, né, então com uma dor de cabeça pontual, uma enxaqueca, às vezes o serviço, ele colhe aquele sintoma, trata daquele sintoma e libera, né, e às vezes a partir disso pode começar a ser pensado, né, uma intervenção ali do porquê que esse usuário tá buscando tanto aquele serviço, né? Na UPA a gente vê muito isso, por exemplo, né? Entradas recorrentes, né? Com queixas que muitas vezes, né, não dizem muito só pela queixa, né? E assim, no PSF também a gente vê que na clínica da família, muitos usuários que vão com queixas de demanda livre, que a gente fala, e que a gente examina como médico, a gente não vê fundamento para aquela dor. Assim, eu vou encaminhar direto para o psicólogo ou psiquiatra, porque é uma coisa que eu não sei resolver como médico clínico? Não. Aí entra uma questão que foi debatida já por vários congressos esse ano, que esse quadro inicial, na verdade, ele deve e tem que ser absorvido pela atenção básica. Porque se a gente colocar a proporção entre a quantidade de generalista e a quantidade de psiquiatra, não bate. Psiquiatria tem muito menos. Então, assim, para um paciente chegar, é muito mais fácil ele chegar numa clínica da família, o médico começar a tratar a depressão, ou a ansiedade, ou os transtornos mais leves, vamos dizer assim. Tem psicólogo que pode avaliar junto. O enfermeiro ajuda muito, porque o enfermeiro é a porta de entrada, muitas vezes ele que faz a triagem. Então, e fazer um acolhimento e um tratamento. Não está dando, aí sim que ele encaminha para o serviço de saúde mental mais específico. Quando é um transtorno de depressivo recorrente, quando é uma coisa mais resistente, quando realmente não está dando conta ali e vai para a gente. Lembrando que a saúde mental também tem porta aberta, tá? E que a gente vai fazer esse acolhimento e avaliar se é realmente para ele ficar ali ou é para ele voltar para a clínica da família. Então, os sinais, quando a gente fala assim, sinais de alerta de um paciente que pode estar tendo um comportamento, um pensamento de morte,
quando na fala ele realmente se sente como se ele estivesse sendo um peso, ele não tem um sentido de vida, ele acha que está atrapalhando as pessoas, que é indiferente ele estar ali ou não. E quando ele verbaliza que se matar seria a melhor solução, ou que dormir até acordar com tudo resolvido, ou quando está num ônibus e imagina, doutora, eu estava dentro do ônibus e imaginei o ônibus batendo e eu morri. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes ele não sabe verbalizar de forma direta, mas indiretamente ele já está verbalizando que tem alguma coisa acontecendo. Já está em um sofrimento importante. E no humor, assim, você vê uma perda de interesse, pode estar irritabilidade, assim, a pessoa com aquele pavio curto, que qualquer coisa já se irrita, impaciente, e se sente uma pessoa também, às vezes, pelo bullying, humilhada e menosprezada, com menos valia. Então, comportamento... E, Bia, eu acho só para complementar... Não, eu ia falar só dessa questão da expressão, assim, que realmente não vem só pela fala, né? Às vezes surge através de uma piada, através de um desenho, né? Quando principalmente a gente está falando aí da infância e da adolescência, né? Então, só para entender que essas expressões, ficar claro que não é só pela palavra, de fato, né? Às vezes pelo comportamento, né, outras questões aí expressam esse desejo também. Isso, e assim, como que a gente também no comportamento, eu acho que, como eu estou repetindo isso várias vezes, porque eu acho muito importante, tudo é muito individual. Então, assim, você tem que saber que aquela pessoa, ela, por exemplo, a gente fala de uma geração do quarto hoje em dia, tem uma leitura muito boa sobre isso, dos adolescentes que ficam muito tempo trancados dentro do quarto. Mas a gente tem que avaliar se aquele isolamento ele é por uma introspecção ou se de fato ele é pelo isolamento, se que ele está se isolando. Então tem que ter uma mudança de comportamento. E até dentro de uma pessoa mais introspectiva, avaliar quais são os conteúdos que ele conversa, o que ele está falando, como ele está se vestindo, como que ele está se pondo diante do mundo. Então, assim, se ele começa às vezes, mãe, pai, eu amo vocês, independente do que aconteça, começa a falar, olha, eu quero que meu quadro, quando eu morrer, vai para fulaninho de tal, e eu começo a me isolar dos meus amigos que antes eu tinha mais contato, ou isolar dos meus familiares, não entro em contato nem pelo telefone, nem pela internet, começa a fazer como se fosse um distanciamento devagar. Isso é mais até no idoso, esse distanciamento lento, né? Ele vai se despedindo, vai se desfazendo dos bens, vai deixando como se fosse todo o terreno pronto para a morte dele chegar. E às vezes numa tranquilidade que ninguém nem suspeita. Isso que é o grande perigo, né? Principalmente idosos que moram sozinhos, idosos que não têm mais contatos com filhos, idosos que não têm filhos, não são casados, ou que perderam a esposa ou o marido recentes. Então, é nesse sentido. Agora é com você, Bela. Então, como o Vinícius introduziu, né, acho que a gente não pode deixar de falar do cenário pandêmico, né? A Organização Pan-Americana de Saúde, ela associa, né, assim, que pode ser que vá acontecer, né, um aumento de fatores de risco para o suicídio, né, e tem aí dados que apontam que pode sim ter um aumento significativo, né, diante desses dados, né? Então o isolamento social, né, e eu acho que essa ameaça constante, esse encontro que acho que todos nós nos colocamos de alguma forma em contato com esse medo da morte, né, esse fato de não poder sair, né, assim, ser impossibilitado de ter de alguma forma uma liberdade e exercer as nossas relações da maneira com que nós estávamos acostumados. Isso sim é propulsor, né, de angústia, de ansiedade,
e pode chegar a desencadear um processo depressivo, né? Esse estar isolado, estar sozinho, né, pode sim gerar um aumento, né, de álcool, de substâncias psicoativas, né, de outras drogas, o que chama muita atenção, porque isso também é um fator de risco para o suicídio. A instabilidade financeira, né, muitas pessoas perderam seus empregos nesse período pandêmico, né, não tiveram a possibilidade, né, de continuarem trabalhando remotamente, as ofertas de trabalho estão muito difíceis, né, hoje isso é até uma questão que às vezes até alguns pacientes nossos, né, querem se reinserir nesse mercado de trabalho e às vezes a gente até pontua, né, de que tá difícil para todo mundo, assim, né, que tá difícil de se reinserir nesse momento, né, tem um aumento do sentimento de perda, né, muitas pessoas acabaram de fato perdendo muitos entes, muitos amigos, então tem esse contato direto aí com a morte. Aumento de violência doméstica, né, as pessoas ficam mais tempo em casa, né, os casais, na maioria das vezes, né, começam a ter que se relacionar 24 horas por dia, isso de alguma forma pode, né, ser propulsor para esse aumento aí dessa violência. E a questão também que eu acho que a gente pode dizer, né, dos profissionais de saúde que estavam e estão na linha de frente, né, no cuidado aí do Covid, que tiveram que se afastar de suas famílias, né, que tiveram que estar em isolamento, estão em isolamento, né, a pandemia ainda não acabou, eu acho que isso é importante, por mais que a gente já está entrando num processo de flexibilização, né, a gente precisa entender que a pandemia ainda está aí, ainda tem seus riscos, e tudo isso aponta, né, para uma possibilidade de um maior adoecimento psíquico. Eu queria só dar uma palavrinha, Bela, que uma coisa que eu achei interessante foi da gente tentar transformar esse isolamento numa coisa boa, uma coisa produtiva, né? Isso é uma forma da gente tentar, quando a gente fala em isolamento, sempre a gente vê como uma forma negativa, mas assim, não querendo pensar no mundo da Barbie, nem um mundo fantástico, mas do que isso tudo está ensinando para a gente, sabe? Eu acho que tem que ter essa reflexão, uma reflexão produtiva, de eu entrar em contato comigo mesma, de eu ver meus sentimentos. Às vezes a gente trabalha muito e não olha para. A gente não se conhece. E às vezes isso que você acabou de falar do final, assim, dos casais estarem tendo que conviver 24 horas, muitas vezes eles se conhecem, se casam, mas vivem na rotina do trabalho e, na verdade, não se conhecem verdadeiramente. Então, agora a gente está voltando a almoçar, a jantar com os pais, a ter uma coisa que era mais antiga, assim, da minha época, vamos dizer assim, de ter uma rotina mais próxima e, ao mesmo tempo, com um isolamento em alguns casos. Pode seguir. Sim. Tem algumas pessoas que estão podendo, né, assim, estão em conjunto, mas tem muitas que estão sozinhas também, né, e aí que estão mais vulneráveis ainda a tudo isso, né? Então, acho que um pouco do que a Bia falou vai dizer dessas práticas que são importantes, né, que não são só para o período da pandemia, mas eu acho que práticas que a gente tem que levar mesmo, assim, de promoção de saúde para a nossa vida. Né, que mesmo com esse distanciamento físico, é importante que a gente se mantenha conectado, né, que a gente não perca, né, o social é muito importante para as nossas relações, para as relações humanas, né, quando a gente está falando, por exemplo, da adolescência, que é um grupo de risco, né, o social ele tem papel fundamental aí nessa fase da vida, então é importante que a gente estimule que esse jovem, né, que todos nós, assim, independente da faixa etária também, que a gente continue conectados, né, que a gente, mesmo se eu estiver sozinho, mas que eu tenha um hábito de entrar em contato com meus pais, com meus irmãos, com meus amigos, né, para de alguma forma que esse isolamento ele não passe só para esse lugar da solidão, da solitude, né, que acaba repercutindo muitas inseguranças, muitos anseios,
né? E aí a gente reforça a importância de estabelecer práticas de autocuidado, que é o que a Bia falou, né? Assim, tentar pensar um pouco mais nos seus hábitos alimentares, né? Existe uma associação, sim, né, entre, inclusive, alimentação e entre esquecimento, depressão, né? Então, isso é um fator que a gente não vai entrar, mas se a gente tem uma alimentação mais saudável, né? Se a gente, de alguma forma, estimula a atividade física, estimula atividades de lazer, de cultura, né? Que a gente consiga, de alguma forma, mesmo nesse período pandêmico, não é só nesse período, né, que isso é importante, mas mesmo nesse período pandêmico a gente tem que fazer esse trabalho, né, assim, um trabalho de cuidar de si, né. E é importante também, aí eu acho que principalmente para esse período, tentar manter uma rotina, né, acho que a rotina, ela é muito organizadora para a gente, né, ela organiza a gente de alguma forma, né, então ter uma rotina de acordar, de trabalho, né, conseguir colocar limite no horário de trabalho, muitas pessoas estão se deparando com o home office, né, que acaba gerando uma sobrecarga de trabalho, porque não existe um término para isso, né, e acaba que o trabalhador também não consegue se colocar, né, e então, assim, tem muitas questões que perpassam isso, então, se a gente consegue manter uma rotina, isso é fundamental, tá? E, sem dúvida, ficar atento a todos esses sinais que a Bia falou, assim, acho que ela falou muito bem, né, sobre esses sinais, tanto comportamentais, de humor, né, de mudança de hábitos alimentares, eu acho que tudo isso a gente precisa estar muito atento, não só ao outro, mas a nós mesmos, né, assim, eu acho que a gente, às vezes, tem dificuldade, inclusive, de nos olhar, né, a gente muitas vezes fala, né, a gente tem que identificar o sinal no outro, mas e a gente, né, eu acho que a gente tem que partir para essa reflexão, para a gente também se perceber e se olhar, e reconhecer e pedir ajuda, que nem sempre é fácil, né, pedir ajuda é desafiador também, né. Gente, só uma Uhum. intervenção aqui, só para trazer aqui, eu estou de olho aqui nos comentários, o pessoal está parabenizando aqui, a Cláudia Márcia, companheira de trabalho lá da Policlínica, está sublinhando a importância do comentário aí sobre o adoecimento psíquico dos profissionais que estão na linha de frente do Covid. Uhum. E não só os que estão na linha de frente, né? Acho que essa incerteza da saúde pública, acaba gerando uma sobrecarga em todas as áreas da saúde e gerando uma responsabilidade muito maior para a gente, né? Desde qualquer pessoa que está envolvida dentro do contexto da saúde, e as pessoas estão ficando estafadas e estão ficando preocupadas em adoecer também, e levar a doença para casa. E assim, até a Prefeitura de Niterói fez um movimento bem importante de tentar dar um acolhimento para os profissionais de saúde. Tem vários movimentos assim bem legais, assim, para a pessoa que está, por exemplo, com receio, mora com a mãe, está com receio de levar a doença para casa, tem outros lugares para ela ficar, tem sistemas de abrigo também, para pessoas que têm casas muito cheias, ou não tem um lugar devido para ficar. Então, assim, são essas políticas que também ajudam a gente profissional a amenizar um pouquinho o dia a dia. Uhum. Desculpa, Vinícius, eu te cortei. Não, tá complementando isso. É importante a gente falar aqui que a gente está falando para um público amplo, né? Então, não sei se as pessoas têm notícia aí de como é que a saúde tem feito para continuar trabalhando também. É importante compartilhar essas experiências, né? A gente está aqui hoje, né? Tentando estar junto aí numa roda de conversa online, o jeito que a gente tem dado. A gente tem trabalhado muito, o que a Isabela falou é importante, porque a gente está vivendo uma situação sem precedente, sem parâmetro, assim, então é tudo novidade, né? A gente trabalhando à distância, os horários a gente fica meio sem referência, né? Que às vezes fica meio borrado o limite do trabalho, como é que a gente trabalha à distância, a gente tem feito experiências de atendimento à distância, né, por vídeo, para manter aí a proximidade dos nossos usuários.
A gente ainda está, são experiências, a gente está aí 6 meses de pandemia, né? Então, experiências que a gente ainda está ganhando corpo e construindo. Importante as pessoas saberem, né? São experiências muito, muito difíceis e muito gratificantes ao mesmo tempo, né? A gente trabalhar de longe. E eu acho que a Cláudia Márcia tá falando uma coisa assim que me levou a também refletir, porque muitas consultas de rotina foram suspensas. Então, muitos pacientes que faziam acompanhamento, agora já retomou, né? Mas no início, muitas pessoas que faziam acompanhamento periódico com cardiologista, com endocrinologista, ficaram sem esse acompanhamento, e as doenças crônicas também são fator de risco para o suicídio. Então, assim, foi realmente desafiador para a gente, para a policlínica, está sendo. Eu acho que, assim, vem mais queixas, né, vem mais sofrimento, porque tem, de certa forma, uma proteção que ficar em casa, mas, ao mesmo tempo, a pessoa se sente desassistida, por mais que a gente tente fazer manobras para não se sentir, entendeu? Por mais que tenham políticas que garantam com que essa pessoa fique em casa em segurança, como a cesta básica, o auxílio, mesmo assim a pessoa tem uma doença crônica, então ela tem uma falta aí, entendeu? Uhum. Sim. Pode seguir? Pode seguir, a gente só deu uma volta, mas mas é conversa, né? A gente está aqui para conversar. É isso mesmo. Isso. Então, gente, eu acho que... E aí a gente trouxe assim, esse slide mais como uma provocação, né? Assim, para cada um aí atrás da tela refletir um pouco, né? Repensar quais são os nossos estigmas em relação a tudo isso que a gente falou, né? Em relação ao suicídio, né? Porque a gente escuta muito, eu acho, em todas as campanhas, né? Acho que depois a gente vai falar um pouco disso também, mas do ser empático, né? Mas essa empatia às vezes não é tão simples assim, né? Exige um trabalho, né? Exige que a gente repense qual que é o nosso estigma em relação à própria morte, né? Quais são os nossos estigmas, né? O que a gente pensa quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, né? Então, realmente é um exercício, né? E aí eu acho que cabe a cada um de nós, assim, de ter um momento, acho que esse slide é realmente para isso, para cada um pensar, né? Quais são meus estigmas em relação a esse tema, né? Porque todos nós temos estigmas, né? Ninguém está ileso disso, né? Até nós, da própria saúde, a gente tem nossas dificuldades, tem alguns temas que a gente se depara, né, em que muitas vezes a gente tem nossos preconceitos, mas a gente precisa revisitá-los. E revisitá-los no intuito de conseguir ressignificá-los, né? Porque para a gente conseguir ser empático, né, empático no sentido de conseguir se colocar no lugar do outro e conseguir ter uma escuta efetiva, conseguir acolher, né, eu preciso de alguma forma ter um certo esclarecimento sobre o tema, né? Eu preciso de alguma forma revisitar esses meus estigmas, repensar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente acaba reproduzindo certas coisas que a gente escuta, né? Muitas vezes até um profissional de saúde chega alguém com uma recorrência, por exemplo, num serviço por uma queixa difusa de um quadro físico, de uma dor de cabeça, né? O que esse paciente está fazendo aqui, né? Assim, ele não quer nada. Então, assim, cabe a gente também repensar, né? Antes mesmo da gente conseguir acolher, né? A gente precisa repensar os nossos próprios preconceitos em relação a essas temáticas, né? Acho que é isso, assim, uma pulguinha aí pra gente. E em relação a preconceito, né, eu falo assim, a gente sempre tem que tentar calçar o sapato do outro, mas a gente nunca vai conseguir. Mas, no mínimo, a gente tem que tentar se pôr do lugar no outro. Acho que se a gente tentasse ter essa maior empatia, não aconteceria o bullying, porque a gente se colocaria no lugar do outro. Será que a gente gostaria de ser tratado daquela forma?
Como seria se eu tivesse ansiedade? Como que vai ser uma pessoa que nunca teve uma doença, com um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, vai olhar para aquilo? Às vezes fala, eu acho que uma das piores frases é quando alguém está deprimido, não está conseguindo fazer as coisas, e vem a família e fala, levanta, descansa, ou isso não é de Deus, reza que isso vai melhorar. Então, assim, são preconceitos e até coisas que, ao invés de ajudar, pioram. Que a pessoa está tentando levantar, não está conseguindo, ouve aquilo e fala, nossa, sou realmente uma coisa muito ruim, porque eu não estou conseguindo fazer nada. Então, assim, a gente tirar esse preconceito da ansiedade, da depressão, são, às vezes, coisas normais que vai passar, às vezes, um momento da vida, e a gente pode prender com aquilo, assim, chegar perto do fundo do poço faz a gente faz impulsionar, né? Então, às vezes, a depressão, ela vem para paralisar a gente, para a gente repensar a vida, depois seguir em frente. Não é porque você tem um episódio depressivo que você vai ter ele para o resto da vida. Então, é pensar nisso, na intervenção mais breve possível, no acolhimento mais breve possível, é sempre o melhor prognóstico, sempre o melhor resultado. Passa. Então, como que a gente ajuda? A gente tem que ouvir. Acho que se a gente não sabe o que falar, a gente se cala, a gente ouve, sem julgamento, só com acolhimento, e tentando direcionar. Já que eu não sei o que fazer, eu vou tentar ajudar essa pessoa a procurar uma ajuda. Por mais que eu não entenda, por mais que eu discorde de algumas coisas, eu tenho que dar valor àquilo que ela está falando, eu tenho que respeitar aquele sofrimento. Então, assim, não é banalizar o sofrimento do outro. Acho que a gente tem que ter uma escuta, essa escuta não precisa ser profissional, essa escuta principalmente vai ser, primeiro de amigos, familiares, de escola, pessoas mais próximas, para depois chegar no profissional de saúde. E até lá, tem um grande percurso que nisso a gente pode acabar perdendo alguém. Então, assim, se a pessoa está se isolando demais, a gente chamar, não quero falar, tudo bem, vou ficar aqui do seu lado, não quero que fique do meu lado, tudo bem, eu estou aqui por perto. Acho que são atitudes que são bem, que dão um desfecho bem diferente, assim, tá sentindo raiva, me liga, tá se sentindo mal, me liga, já que a gente não está podendo presencialmente, né? Como que eu posso pesquisar na internet as redes de apoio, o que eu posso ajudar de serviço para aquela pessoa, né? Então, eu acho que é desse sentido, da gente respeitar, não julgar, acolher e direcionar. Então, como que a gente não se comunica, né? Como a gente vai para o inverso? Quando eu começo, a pessoa aquele assim, tá tudo bem? Aí a pessoa fala, não tá bem. Aí cutuca assim, né? Fala assim, mas vai melhorar. Daqui a pouco passa. Essa é uma fase. E você não deixa nem a pessoa se abrir. Isso já é dizer que você não está disponível para conversa. Falar que está ocupado, depois a gente conversa e a gente não conversa mesmo. Então, e fazer esses comentários muito formulados, né, muito preconceituosos, muito, às vezes, culturais, e a gente realmente se desconstruir para se construir novamente frente a esse tema. Então, o que a gente pode fazer? Quando tem um risco iminente, assim, que você está vendo que a pessoa vai fazer, é não deixar a pessoa sozinha. Levar ela para algum lugar que tenha ajuda especializada. Uma UPA, o que tiver aberto no momento. Mas não deixar ela sozinha. A gente, depois disso, passando por lá, a gente identifica a rede de apoio,
a gente procura, direciona, é aquela coisa de a gente garantir que aquela pessoa vai chegar em algum lugar. Isso, às vezes, quem pode garantir é um amigo, é um familiar. Não necessariamente tem que ser a obrigatoriedade de só o profissional de saúde. Às vezes, a rede que está em volta tem essa função e muito importante, tá? Os líderes comunitários, as igrejas, as escolas. Então, é sempre muito importante. Então, é essa coisa. E também dá o conforto. Mas, cara, se eu não tenho estabilidade para aquilo dali para mim é uma coisa ruim, porque, por exemplo, eu estou com alguém na família lutando contra uma doença, eu ainda tenho que escutar uma outra pessoa que está querendo não viver mais, às vezes a minha vivência bate muito de frente com a vivência do outro. E eu tenho que assumir isso. Tanto como profissional, quanto como amigo, ver qual é o meu limite. E aceitar meu limite para fazer ou uma ajuda boa para o meu amigo, ou um trabalho bom como profissional. Então, na dúvida, deixa a pessoa falar livremente, não julga e não põe seu ponto de vista. A gente tem várias outras redes de apoio, que é o Centro de Valorização da Vida, e também a gente fala Como Vai Você, são duas siglas do CVV. Tem a BEPS, que tem conteúdos muito interessantes no site, ou seja, eu estou falando de coisas online, de telefone, tá? Porque a gente está num cenário pandêmico, e que fala de outros dispositivos, te dá mais informação sobre isso. Então, eu quero entender um pouco mais, é uma linguagem muito popular, e tem o Instituto Vitaleri, que é um instituto que eu fiquei realmente muito encantada com o trabalho que eles fazem, que também é de rede de apoio, tanto para prevenção quanto para pós-venção. E quando a gente fala em pós-venção, o que é? É uma pessoa que tentou o suicídio e que não conseguiu, então ela vai ter que, pelas indicações, tratar essa questão continuamente, porque em algum momento ela tentou contra a própria vida, e isso pode vir a retornar, como a Bela falou, como fator de risco, já ter tentado anteriormente. A pós-venção também é da família desse paciente que tentou e que não conseguiu, como eles veem, como eles interpretam e como eles podem prevenir isso, sem julgamento, sem intrusão, sem invadir demais essa pessoa. Então, assim, é procurar os profissionais também, a família precisa muito de apoio. Como que é por exemplo, um coleguinha da escola tentou, se automutilou e começa a virar piadinha, intervenção do professor, intervenção de um outro amigo. Então, são sistemas que a gente tem que criar também para pós-venção. Como que aquele menino que tentou e que todo mundo da sala já sabe que ele fez aquilo, como ele vai ser recebido na sala? Isso é uma pós-venção. E também aquele paciente aquela pessoa que tentou o suicídio e conseguiu efetivar. Como que a família fica? Normalmente fala para todo mundo que não foi dessa forma, que a morte foi por outra causa, e fica um luto não trabalhado. Então, assim, a gente tem que cuidar antes, durante, depois desse comportamento, desse ato, ou dessa tentativa desse ato, né? Então, a gente coloca que falar sempre Pode falar. Desculpa. Né? Só aproveitando esse ponto da tua fala, assim, para dizer a todos que a gente fez algumas postagens aí ao longo do mês lá na página da Policlínica, e aí tem uma postagem da semana passada, se eu não me engano. E aí a gente pôs lá, listou os serviços todos da saúde mental aqui do município. Então, o pessoal que não conhece, quer conhecer, a gente... Vocês estão me ouvindo?
cortou aqui a minha imagem. Tá falhando um pouquinho, Tá. cortou um pouquinho só. Voltei à internet. Bom, a gente tem uma rede de saúde mental, um trabalho bacana aqui no município, uma rede de saúde mental grande, com um trabalho aí importante de muitos anos. A gente listou lá no site da Policlínica todos os serviços, qual é a região ali de responsabilidade de cada um, mas lembrando isso que a Bia falou também, que porta de entrada é onde a pessoa puder chegar. Então, quem quiser, confere lá no site. A gente fez um vídeo também bem bacana para divulgação aí dos eventos aí do mês. Quem quiser, dá uma passada lá no site da Policlínica para conferir aí o que a gente produziu de material, tá bem bacana. Mas segue, Bia, desculpa. Então é isso, assim, é saber que qualquer pessoa pode ser a grande ajuda, a grande intervenção, às vezes sem instrução, sem saber, mas o afeto, a falta de julgamento e deixar a pessoa falar sobre aquilo, levar para rodas de conversa, às vezes mais de apoio, né? Que pessoas que já tentaram ou pessoas que pensam nisso, trocar experiências é sempre muito bom. Tá? Experiências positivas. E as negativas, elas também vêm para a gente aprender, né? Eu tentei, se você entrar no site do CVV, você vai ver diversos depoimentos de pessoas que trabalham lá, que de alguma forma passaram pelo suicídio, ou perderam alguém, ou tentaram, ou sempre tem algum afeto envolvido. E essa figurazinha eu coloquei dessa mulher menina, né? Uma mulher menina sofrendo, chorando, mas com uma máscara sorrindo, né? Um tapa-olho. Por quê? Porque a gente é a famosa máscara do palhaço. A pessoa às vezes está socialmente rindo, brincando, é aquela mais brincalhona e no fundo ela está sofrendo. Ela chega em casa e só quer dormir. Ela chega em casa e não quer fazer mais nada, mas vista pelos outros, ela é extrovertida, ela é super na boa e a gente nunca vai ver o que está acontecendo. Então, não é frescura, procure ajuda e ofereça ajuda, assim, esteja em todos os polos. E, mais uma vez, não é só setembro, é todo ano, é todo dia que a gente tem que pensar, que a gente tem que repensar nas nossas práticas, e a gente tem que repensar também nas nossas atitudes, né? Eu ia colocar no final um texto de um paciente, na verdade, no Instituto Vitaleri tem vários depoimentos, tem concursos literários de pessoas que passaram pelo esse ato do suicídio após venção, e eu convido vocês para visitarem tanto o site da ABEPS, CCVV e do Vitaleri. Isso. Aqui a gente deixou algumas leituras complementares, né, que a gente também usou como referência para o material. Estamos botando no comentário aí também o endereço da Policlínica. Isso. E é isso. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né, gente? Eu vi o Wagner comentando sobre um público específico que é do LGBTI+, QI+, né? Sobre o bullying que eles sofrem na escola, principalmente os adolescentes que estão tentando se encontrar e tem, às vezes, alguma postura que o outro acha que é inadequada e, na verdade, não é, né? Esse é preconceito. E quanto que de informação a escola ou todos os outros lugares, a família, tem que orientar para aquilo parar de acontecer. Então, assim, é uma população que realmente tem um índice muito grande de tentativas de suicídio,
porque não conseguem, às vezes, emprego, não conseguem qualificação de trabalho, não por falta de capacidade, é por falta de oportunidade, por preconceito. Isso a gente tem que deixar muito firme, assim. Não é incapacidade, acho que a gente pode colocar todo mundo como capaz de acolher qualquer tipo de pessoa. É só a gente E aí, tirar a por isso que máscara eu acho que é importante, né, Bia, aquela questão de rever os nossos próprios preconceitos, os nossos estigmas, que a gente precisa reconhecer, né, o quanto os nossos preconceitos são propulsor de sofrimento e adoecimento, né, então se a gente puder ter essa prática no nosso dia a dia, né, além de acolher, mas de também repensar, né, as nossas atitudes, de como que a gente tem lidado e tratado, né, o outro, acho que isso é fundamental, né, acho que passa por aí também, né, de todos nós repensarmos. E como médica, eu vou chamar a atenção da classe médica de mais empatia, assim, em absorver um paciente na emergência, um paciente na clínica da família, em todas essas questões um pouco mais psíquicas, vamos dizer assim, mas que não fogem da medicina. Lembrando que o grande, acho que o pioneiro, né, psicólogo, vamos dizer assim, psicanalista, era médico. Então, a gente tem que lembrar que, e assim, eu vejo os grandes médicos em si, eles começam a reconhecer que a psiquiatria, ela faz parte de todo o campo da medicina, campo social, faz parte da vida, do dia a dia. É isso. E que todos os profissionais, né, não só os médicos, mas que todos os profissionais sejam mais empáticos, né, acho que a gente falou bastante disso, né, todos nós temos nossa responsabilidade aí na prevenção e na pós-venção do suicídio, né? Então, acho que a gente pode concluir por aí. E abrir para pergunta. Tem alguma questão? Eu ia perguntar se tem alguma pergunta aí, Vinícius. Estou conferindo aqui, ó. A Cláudia está perguntando: saber sobre a vulnerabilidade do adolescente de não saber se encaixar. Essa questão da felicidade da internet, né, das redes sociais, que a gente monta uma imagem ali para mostrar para o outro. Né? As fugas podem levar ao isolamento e ao suicídio. A Cláudia está perguntando um pouco mais sobre esse público específico, né, da adolescente nesse momento. Né? Então, eu falo que assim, é muita informação, é muita disponibilidade de ser. Assim, eu posso ser tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho muita restrição. Se você pegar a população maior, que a população mais carente, ela está vendo aquilo tudo, por exemplo, no Instagram, aquelas pessoas super bem-sucedidas e felizes da vida, que na verdade a gente sabe que não é assim, né? Mas ao mesmo tempo, como que eu faço para ter isso? Eu não estou tendo acesso, às vezes, nem ao básico do básico, e como que eu vou pensar em fazer uma faculdade se minha família tem que ser sustentada, eu tenho que trabalhar, e eu mal estou conseguindo emprego? Então, são esses opostos, né, do perfeccionismo que é imposto hoje em dia, de que as pessoas têm que ser bem-sucedidas, bem casadas, bem bonitas, com um corpo perfeito, são também estereótipos que, na verdade, assim, a gente tem que também desconstruir todo esse perfeccionismo, né, toda essa exigência, porque ela é uma coisa falsa, né? E às vezes a pessoa acha que aquilo realmente é o ideal e não tem recurso para isso. Mais uma vez, por isso que também entra na saúde pública, na saúde coletiva. Como que eu posso dar mais acesso, tanto à saúde quanto à educação, igualmente para todo mundo? Uhum. E o quanto isso, né, essa exigência que vem de todos os lados, o quanto isso aumenta, né,
essa necessidade comparativa, né? Você se comparar o tempo inteiro com esse outro, né? E não se reconhecer ali de alguma forma, né? Ter que responder a isso, mas não se reconhecer como parte daquilo, né? E isso é extremamente adoecedor, né? E todos nós temos que nos lidar com isso hoje em dia, né? Como manejar isso é realmente um desafio, né? Inclusive pensar a nossa própria prática de atuação, né? Passando um pouco por isso também, né? Essas exigências que começam a bombardear de todos os lados. Eu vou brincar aqui, né, falando que hoje em dia todo homem pensa ser em Rodrigo Hilbert, né? Que ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tem a mulher maravilhosa, os filhos maravilhosos, constrói desde do ferro até a comida, e ele consegue fazer tudo. Aí até brincaram já na internet que ele que vai descobrir a vacina. Que Deus ouça, né, que alguém descubra. Mas essa é exatamente isso, esse padrão de perfeccionismo, de uma pessoa que é super competente, super capaz, faz tudo, e eu olho para o lado, aí eu olho para o meu marido e falo, cara, meu marido não está nesse parâmetro, eu não estou no parâmetro da mulher dele, e a gente fica se comparando com uma coisa que, na verdade, ali é uma coisa artística, né? Não é, é uma falsa imagem. Algo que é montado ali, né? E aí eu tô rindo até que a Conceição colocou, né? Que até o Rodrigo Hilbert erra, né? Ele errou o pudim, né? Eu acho que a perfeição não existe, né? Por mais que a gente tenha essa busca incessante por esse lugar da perfeição, né? Ela não existe, né? Então é isso. Acho que é por aí. Eu acho bacana, fico satisfeito que a gente acaba que o assunto vai expandindo, né? A gente está falando das nossas formas de nos relacionar uns com os outros, a gente está falando de promoção de saúde, a gente está falando de saúde, a gente está falando de necessidade de igualdade, né? De questões que se encaminham para o campo social. Acho que essa é a intenção da conversa hoje também. Olha, o Wagner está trazendo uma pergunta aqui. Ó. É uma pergunta importante. Os profissionais de saúde também são indivíduos. Eles também têm seus tabus quanto a vários distúrbios. Como vocês sugerem trabalhar e desconstruir esse olhar contaminado do profissional? Isso eu acho que é uma prática diária, né? Assim, eu lembro que assim que eu entrei na Policlínica, a gente fez uma palestra, na verdade foi um acolhimento sobre sensibilização, de como que a gente tem que o tempo inteiro reconstruir, porque assim, a gente trabalha no serviço público, até no particular também, a gente vem com um público que vem também com uma exigência de que a gente responda, de que a gente acerte, de que a gente esteja sempre presente, sempre atento, e, na verdade, somos todos profissionais e humanos. Então, tratar com respeito para ser respeitado, todo mundo tem que ter essa troca. E, assim, muitas vezes o profissional de saúde, o que a gente vê da classe, assim, em geral, técnico, enfermeiro, recepcionista, estão cansados porque às vezes são a porta de entrada do sofrimento, né? Então, a pessoa ela traz o sofrimento de uma forma às vezes muito agressiva, traz a falta de acesso às coisas de uma forma muito agressiva às vezes para a saúde. Então essa coisa, eu estou aqui porque qual é o meu propósito, o que essas pessoas, por exemplo, a saúde mental, a gente tem isso, né? É de saúde mental, então não é de saúde física, e na verdade não, é um conjunto. Então, na verdade, todo mundo tem que sensibilizar. O psiquiatra ouve o paciente que está com dor de cabeça, acho que isso é somatização. Não, não é assim. Então, é o tempo inteiro a gente se revisitar, como a Bela falou, o tempo inteiro se olhar, se criticar. Eu acho que a insegurança é uma coisa muito produtiva. Eu acho que a gente sempre tem que estar com o pé inseguro para a gente o tempo inteiro estar se atualizando.
Isso, como profissional, isso como pessoa, é um crescimento constante, assim, uma atualização constante. A gente nunca deixa de se rever. Isso. E só para complementar, assim, eu acho que medidas que podem ser feitas, né, assim, proporcionar maiores espaços de diálogo, né, nos serviços, né, estratégias de acolhimento também a esse profissional de saúde, né, como o Vinícius falou e a Bia falou um pouco mais cedo, em relação ao Covid, né, que tem alguns projetos aí dentro da Prefeitura de Niterói. Então, eu acho que é o fortalecimento também desses espaços, né, assim, para que esse profissional também seja acolhido, né, porque esse profissional também está adoecido, né, então acho que é isso, assim, é proporcionar espaços de diálogo, que a gente possa falar sobre esses temas, repensar coletivamente esses estigmas, também não fazer isso um movimento só muito individual, mas coletivizar essas questões como a gente está fazendo aqui hoje e proporcionar espaços de acolhimento para que a gente possa ouvir, de fato, esses profissionais e as questões que eles têm que lidar diariamente, que não são poucas e nem fáceis. Eu acho que isso é um ponto. Eu acho que vocês colocaram bem, né? Porque a gente está falando a partir da saúde, a partir da saúde mental, especificamente, né? Então, a gente lida com um público que já vem, em geral, já vem com marcado, assim, muito forte com estigma, né? Então, uma parte do nosso trabalho é tratar disso entre a gente, né? O que os nossos usuários causam na gente e o que causa nos outros também, né? Especialmente aqueles que têm menos proximidade com as questões de saúde mental, ainda que dentro da saúde, né? Então, espaços mais institucionais, assim, de formação e de compartilhamento, assim, de conhecimento são importantes, né? De vez ou outra, isso a gente tem essa oportunidade e a partir também do trabalho, assim, menor, assim, do cotidiano, do acompanhamento das situações que a gente precisa compartilhar, a gente vai podendo tratar e trabalhar isso com os nossos parceiros. Né? Às vezes não é fácil, mas o trabalho é esse. Né? Então, também é um dos vieses aí de trabalho, de fortalecimento do processo de reforma psiquiátrica, né? A gente poder criar, desmontar, desconstruir esses estigmas que vêm sobre os nossos usuários, né? Poder tratar disso com os nossos parceiros, criar acesso aos usuários, criar acesso aos serviços, aos bens da cidade, acesso aos serviços de saúde, tudo isso faz parte do trabalho também. Humanizar o que foi desumanizado, né, Vinícius? Eu acho que, assim, as pessoas hoje em dia estão muito mecanizadas. Então, acho que eu não falo não só como profissional da saúde mental, eu falo como profissional da saúde, assim, e como pessoa também, como indivíduo. As pessoas estão muito mecanizadas, as pessoas estão muito na crítica ou muito na defensiva. A gente fala que é fácil criticar e difícil elogiar, né? Mas hoje em dia a gente tem muita crítica sobre tudo, a gente tem muito saber sobre tudo, eu sei sobre tudo, eu opino sobre tudo, mas o silêncio e a reflexão estão ficando para trás. E às vezes a melhor coisa que a gente tem para fazer é silenciar, ouvir e refletir. Então, essa é uma coisa que eu coloco aí para a gente aprender, para a gente, às vezes, em vez de opinar pelo que o outro está fazendo, julgar o outro, a gente se colocar mais no silêncio e na reflexão. Uhum. Sim. Gente, daqui vocês devem estar acompanhando aí nos comentários, o formulário já apareceu ali. Para a gente poder encaminhar para fechar, então, a gente tinha umas perguntas que o pessoal da formação lá do programa PET, o pessoal formulou umas perguntas aí para... a Aline está dando os parabéns, valeu, Aline. Obrigado aí pela presença. A Aline Onofre também esteve aqui com a gente, eu vi, obrigado. Importante que vocês estiveram juntos.
Então, para a gente encaminhar para fechar, a gente pode trazer essas perguntas aí para o pessoal, incluir o pessoal da formação, que esteve aí muito junto, trabalhou um bocado junto com a gente, né? Eles formularam umas perguntas como provocação para a gente poder fazer um fechamento aí de tudo que a gente falou. Eu vou ler aqui, então, vou lendo uma por uma, a gente vai falando, tá? Primeira, como profissional de saúde participando de equipes de saúde mental, quais são os desafios na atenção direcionada ao suicídio? Olha, eu falo por mim que é um desafio assim, constante. É uma questão que me gera eu fico muito sensível frente a isso. Eu me empenho bastante em dar um acolhimento, assim, mas é muito difícil. A gente está o tempo inteiro lidando com o incerto, né? E quando a gente tem de fato um acontecimento que de fato suicídio ou a tentativa de suicídio, a pessoa sai da verbalização e vai para o ato, é realmente uma coisa muito aonde que eu falei, o que eu não fiz. Às vezes vem para o profissional um sentimento de culpa, de incapacidade de não ter dado conta daquilo. Aí que a gente vem de refletir, né? Não é só saúde mental, é muita gente que tem que entrar nesse circuito. Mas não, a gente não deixa, mesmo sabendo, a gente não deixa de se pesar e se pisar muitas vezes por ter acontecido, por ter saído da cartilha, né? E por ter saído do nosso poder, vamos dizer assim, falso poder. A gente, especialmente na saúde mental, muitas vezes a gente precisa oferecer para os nossos usuários um cuidado assim muito grande, muito intensivo. A gente está muito próximo assim das pessoas, da vida das pessoas, né? Então, às vezes a gente tem essa sensação assim de onipotência, assim, como se a gente tivesse muito poder sobre as coisas e não é bem assim. Então tem sempre esse índice de determinação que a gente de fato não sabe o que vai acontecer, às vezes não pode controlar o que vai desfecho assim dos casos, né? Mas é isso, assim, na saúde mental a gente tem uma coisa que a gente construiu aí ao longo dos anos, que são esses espaços a gente valoriza muito, isso é muito importante porque as coisas com as quais a gente lida são coisas muito, muito complexas e muito pesadas, né? Então a gente tem supervisão, a gente tem reunião de equipe toda semana para a gente poder discutir essas situações, pensar juntos como a gente vai intervir, avaliar juntos o risco ali em cada situação. Mas muitas vezes a clínica às vezes é um pouco solitária, assim, porque às vezes a gente está ali no meio do atendimento, não dá para, calma aí, espera até semana que vem, eu vou trazer isso para a minha equipe para eu ver como é que a gente vai fazer, às vezes não dá tempo, né? Então, tem também a bagagem, assim, a experiência, a formação que a gente tem, assim, para poder ter poder avaliar o risco ali da situação e ver que intervenção a gente vai fazer diante de uma situação que representa risco para a vida da pessoa que a gente está cuidando ali. E eu vou falar. Diga. Pode falar, Bela. Eu vou falar de uma. Pode falar. Eu vou falar de uma palestra que eu vi, que assim, que era uma psicóloga falando, que não é só porque, ela falava assim, não é só porque eu sou psicóloga e trabalho na saúde mental, que eu tenho capacidade de tratar todos os temas e capacidade de atender a tentativa de suicídio, comportamento suicida. Porque eu tenho que revisitar, como a Bela falou, quais são as minhas questões sobre isso. Vamos supor que eu tenha perdido recentemente um parente. Aquilo para mim ainda está dolorido porque eu sou profissional de saúde, mas eu sinto dor também. Eu tenho tristeza, eu tenho depressão, a gente pode ter tudo isso. Então, será que é aconselhável eu atender uma pessoa que está em risco? Ou será que isso vai me afetar muito
e a partir disso a minha razão, a minha técnica, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, ou até como prática, fica um pouco de lado em relação ao sentimento. Então, a gente tem exatamente isso que o Vinícius falou, a gente tem a supervisão, o mais indicado é que todo mundo faça um acompanhamento também, psicológico, né, tratar de cuidar de quem cuida, a gente tem que se cuidar, porque são muitas questões importantes que a gente traz com a gente, e que tocam a gente de alguma forma, então a gente tem que trabalhar isso para o profissional ficar mais limpo, né, dessa forma. Fala, Bela. Não, é isso, assim, eu acho que o grande desafio realmente é lidar com aquilo que foge também, né, do nosso campo, assim, do nosso controle, da nossa possibilidade de intervenção. Acho que lidar com isso é difícil, né, e acho que é isso, eu ia só falar um pouco o que vocês falaram. Acho que é por aí. Pode fazer outra pergunta, Vinícius. Eu tô resgatando aqui. Qual a importância... Quer que eu fale? Não, eu vi aqui. Qual a importância da descaracterização do suicídio como doença? Então, eu acho que a gente acabou respondendo um pouco, né? Acho que ao longo da nossa apresentação, assim. Eu acho que a importância principal é de não associar ao suicídio ao adoecimento mental, né? Por mais que a maioria dos suicídios, né, estejam relacionados a algum adoecimento mental, o suicídio ele é um ato complexo e multifatorial, né? E reduzir isso ao adoecimento, né, inclusive reduz a nossa possibilidade de intervenção e de identificação desse risco, né? Então, a gente precisa ampliar esse entendimento, né? Não necessariamente o sujeito que tem uma ideação suicida ou comete um ato suicida, né, que pode vir por um ato de impulsividade, ele está passando por um processo de adoecimento, né? Existem vários outros fatores que estão associados. Então, reduzir, né, só ao adoecimento é reduzir a nossa possibilidade de intervenção e de identificação. Eu acho que basicamente é isso, assim. E tem muito da cultura também, né? Assim, a gente tem que pensar na parte antropológica, social, também econômica, Sim. né? Assim, tudo está muito envolvido e muito embrenhado, né? Assim. Assim, acho que tem que ficar importante que a gente não está normalizando o suicídio, tá? Às vezes as pessoas confundem muito, a gente está conversando muito abertamente e falando com muita naturalidade desse assunto tão difícil. Isso não significa naturalizar e apoiar e incentivar, pelo contrário. A gente tenta sempre resgatar para a vida e dando uma melhor qualidade de vida, e não só apenas fazendo a pessoa viver, que é essa questão, é viver com qualidade. Sim. É isso. Tem a última pergunta. Tá mudo, Vinícius? Dá para ouvir? Dá. Desculpa, gente, eu sou meio enrolado com a tecnologia. Eu estava dizendo aqui que a gente está lendo as perguntas do pessoal da formação e a Bruna não está aqui. Acho que a gente atropelou ela um pouquinho. Dá para chamar ela de volta aqui? Tem como, gente? Pessoal da produção aí, ó. Desculpa, Bruna. Aí. Te atropelamos. Sim, não, o Vinícius já fez as perguntas para vocês. Não, tem uma última aí, ó. Chega mais. Tem uma última aí. A gente se empolgou, né? Que bom. Tinha uma última aí, né? Ajuda a gente aí a localizar. Vou localizar ela aqui para vocês. Tá. A última pergunta que a gente bolou foi: o vínculo com o serviço pode ser um fator de estímulo à reorganização interior? Assim, para mim é sem dúvida, né? Assim, eu acho que o vínculo não só com o serviço ou com um profissional específico,
né, é fundamental para a reconstrução da autonomia e para a elaboração de um projeto terapêutico, né, assim, eu acho que a partir do momento em que o sujeito ele se vincula, né, àquele serviço ou àquele profissional, ele de alguma forma ele transfere afetos, né, assim, ele consegue direcionar os afetos dele, né, e isso é fundamental para que a gente consiga construir um trabalho de corresponsabilização, né, que a gente consiga incluir esse usuário, né, esse sujeito, no seu próprio processo de tratamento, né, então, isso é fundamental, assim, e esse vínculo, isso que a gente chama de vínculo, ele surge para os usuários, assim, com diversos significados, né, assim, como confiança, como respeito, né, e eu acho que a partir disso que é possível fazer um trabalho, né, assim, e o nosso trabalho, ele é construído em conjunto, né, a gente precisa que esse sujeito esteja disposto e implicado, né, para que a gente consiga caminhar juntos, né, sempre pensando numa tríade, né, assim, não só o trabalhador, o funcionário, o serviço e o usuário, mas também incluir os familiares e a rede de apoio dele, né? Então, sem que esse vínculo, de alguma forma, exista, né, esse trabalho ficaria prejudicado. Então, sim, o vínculo, para mim, pelo menos, eu entendo como extremamente norteador e extremamente necessário para a reconstrução, para o início de um trabalho, para a elaboração de um projeto terapêutico singular, enfim, para tudo. O vínculo é fundamental, não só na saúde mental, mas em todo o serviço de saúde. Assim. Acho que isso norteia aí a nossa direção de trabalho. E eu acho que a gente tendo, o paciente tendo vínculo com a gente tendo vínculo com o paciente, que é uma troca, né? A gente consegue ajudar, porque assim, o meu sentido de vida nunca vai ser transpassado para o outro, a gente não pode impor essas ideias, né? Mas eu posso ajudar o outro a construir outros vínculos, a ressignificar o sentido de vida, né? Então, é muito nisso de construção, é um passinho de cada vez, assim, é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ter investimento, investimento profissional, pessoal, de acreditar, acho que a gente sempre tem que acreditar de que aquilo dali vai mudar. Eu acho que se o profissional perder essa esperança, a gente não trabalha. Então, eu trabalho muito com a coisa de acreditar que vai ser diferente, que acreditar, incentivar, dar suporte e se fazer presente de fato, né? Porque não adianta a gente falar aqui, ter todo o setembro amarelo, olha, estou aqui para conversar e não ter sistema para isso. Então, a gente tem que repensar também nessa questão dos serviços disponíveis, né? E é isso. E esse trabalho é para todos, né? Assim, esse trabalho não é só um trabalho para o profissional, mas é um trabalho para o usuário, né? É um trabalho para os familiares, para toda a sociedade. E assim, eu acho que isso é fundamental. E esse vínculo, né? Quando eu falo, né, que proporciona de alguma forma, né, possibilita, né, esse paciente direcionar o afeto dele, que às vezes, né, principalmente nesses casos de pacientes com adoecimentos psíquicos, esse afeto está muito perdido. Então, ter onde direcionar esse afeto, mesmo que nem sempre esse afeto vai ser positivo, né, assim, às vezes também surge enquanto raiva, né, uma revolta no serviço, mas isso dá recurso para a gente trabalhar, mesmo que seja por esse afeto não tão positivo assim, né, mas isso dá possibilidade de trabalho, né. A gente precisa trabalhar também esses afetos que não vêm só no lugar da confiança, do respeito, mas nesses outras formas de afeto, né? Eu acho que o vínculo proporciona isso, né? E eu não sei, eu vou terminar, eu vou falar uma última coisa, Vinícius, eu não sei se vocês perceberam que, apesar de eu estar com uma postura de médica aqui, da presença como médica, eu não coloquei em nenhum momento tratamento medicamentoso. Porque ele não é o mais importante. Ele é muito importante,
mas ele sozinho ele não faz nada, assim. Então, a ideia de não colocar o tratamento medicamentoso nessa apresentação é exatamente porque a gente está colocando de um público aberto. Então, assim, o que as outras pessoas, o que a comunidade, o que todo mundo pode fazer, independente de formação, independente de ter remédio, independente de ter um acesso a um médico específico da saúde mental. Eu posso intervir antes disso. Tem outras práticas que a gente pode fazer antes da medicação. Isso a gente está bem afinado no nosso ambulatório, né, Vinícius? Nessa desconstrução, mas ao mesmo tempo reforçando os outros pilares, não deixando a medicação de lado, porque ela é extremamente importante, mas ela não caminha sozinha. Então, foi esse um pouquinho do sentido de montar uma apresentação sem o tratamento medicamentoso. Gente, acho que vocês falaram muito bem. Sou suspeito para dizer também, né? Mas para a gente poder encerrar, então, a gente pode então contemplar a última pergunta do Wagner e encerrar por aí, pode ser? Uhum. O Wagner perguntou aqui o que a gente pensa, o que a gente acha a respeito das séries tipo 30 Reasons Why, que traz uma visão romantizada do suicídio. Então, teve uma fase que teve efeito Weber, né, que se fala que vários outros adolescentes se sentiram impulsionados e fortificados a tentar o suicídio, a cometer esse ato por essa visão romantizada. E, ao mesmo tempo, vem o outro lado, de mostrar o que acontece, né, na realidade com quem tentou o ato, assim, mostra várias outras visões. Eu assisti do início ao fim para poder entender o que era. E, assim, eu não vejo como uma coisa de incentivar o suicídio. Eu acho que quem vê dessa forma é porque já está fragilizado. Então, vai ter essa interpretação. Mas, se você olhar bem a fundo, ele está tentando mostrar que a pessoa precisa de ajuda, que aquela pessoa tinha que ter uma intervenção antes, de que a família não olhou, de que a família não viu, de que todos aqueles comportamentos de bullying, de julgamento da escola estavam influenciando no sofrimento da menina. Então, assim, aconteceu debaixo do nariz de todo mundo e ninguém viu. Eu acho que a grande questão dessa série é isso. Estava debaixo do nariz de todo mundo, várias sinalizações de professor, de tudo, de todos os âmbitos que eles mostram, e ninguém viu, ninguém acolheu. Eu vou dar aqui nosso apoio técnico, está lembrando aqui que a OMS tem uma cartilha para nós como jornalistas sobre como tratar o tema, né? Que acha o material defasado, que reforça o tema como tabu. Eu acho que você falou bem, Bia. Tem aspectos positivos. Tem aspectos positivos em relação ao que a série traz, mas não é um tema que dá para tratar assim de qualquer jeito, né? Precisa um cuidado mesmo. Rudá, tem até assim no congresso que teve da BEPS de prevenção do suicídio, teve uma roda de conversa só de jornalistas. E isso eu até comentei, né, que a gente não poderia citar algumas coisas direcionadas do jornalismo mesmo, de um protocolo do que deve ser dito, de uma jornalista que se entregou ao tema para entender e poder falar sobre o tema. Depois eu coloco aqui o nome dela para vocês lerem mais. Gente, bacana, que bom. Fico feliz aí com as perguntas, com a participação. Acho que era a nossa intenção mesmo. A gente já está chegando aqui no limite, né? São 4 horas. Já estamos para o finalzinho. Vou pedir para vocês falarem as últimas palavras, se despedirem, para a gente ir para o encerramento. Então, vamos encerrar. Eu acho que foi muito produtiva, né, a nossa conversa. Eu gostei muito de participar. Agradeço o convite.
E é isso. Eu tenho para falar que é um tema que eu sou suspeita, é um tema que me rodeia de diversas formas, me rodeia desde muito tempo já. A minha monografia da Faculdade de Medicina foi sobre automutilação e suicídio, então já era um tema que, graças ao meu professor Hélio Rocha, eu pude ter mais informação, bastante informação até, e sempre buscando entender mais e ter mais sensibilidade, mais afeto nesse sentido. Então, obrigada pelo convite. Vamos fazer os agradecimentos finais, né? É importante reconhecer aí a importância da parceria com a Policlínica. A gente fez um trabalho de interlocução, de articulação muito importante. Foi uma experiência muito boa a gente poder construir juntos aqui a conversa de hoje. Obrigado a todos, a presença dos parceiros de trabalho, Cláudia, Wagner, Conceição, que está aqui muito junto, Bruna, que trabalhou um bocado aí, a gente se reuniu muitas vezes, gastou um tempo conversando. Obrigado aí pelo investimento. Os parceiros aí da rede também, a gente está sempre conversando, é importante ter vocês juntos. E é isso. Acho que a gente chegou aqui ao fim da conversa tendo alcançado aí nosso objetivo, que era justamente esse, a gente poder falar um pouquinho aí sobre um tema tão delicado, importante, a gente poder estabelecer um diálogo. E aí fiquem atentos aí à página da Policlínica, que acho que a gente se animou aí com as rodas, com esses eventos virtuais, aí fiquem atentos aí que outros vão vir. Acompanha lá a página a gente colocou aí nos comentários a página da Policlínica. Muito obrigado a todos e até o próximo evento, né? Valeu, gente. Valeu, gente. Muito obrigada.